Fala, galerinha do Chat Podcast, estamos começando mais uma programação e essa programação do mês de junho, uma programação especial. Estamos falando da parceria com o projeto cultural Chat Podcast com a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Queimados, em parceria com o governo federal, governo do estado, né? E estamos aqui para falar um pouquinho sobre cultura. Afinal de contas, o mês de junho, aqui no Chat Podcast, vamos destinar esse mês a falar sobre cultura e principalmente cultura aqui na cidade de Queimados. E a minha convidada de hoje já está aqui na minha frente. E produção, vou entregar aqui para você mexer aqui rapidinho, tem problema. Bom, mas a nossa convidada é Raquel Batalha, seja bem-vinda ao Chat Podcast. Olá, Etienne, é um prazer estar aqui, né, com vocês. Esse chat que tem a minha audiência sempre. Opa! Né? Eu sempre vejo aí, sempre estou lá no YouTube olhando, conhecendo Bacana. tudo que vocês colocam aqui. Parabéns pelo trabalho. Então, fico muito satisfeita de estar aqui. Puxa, a gente que agradece. Olha, Raquel, gente, para vocês, aqui na cidade de Queimados, Raquel e a sua família é bem conhecida, filha do nosso querido amigo Ismael Lopes, um abraço, professor Tiago Batalha, que também já esteve aqui no Chat Podcast com a gente, do Ismar, Dona Marilza, um abraço para todo mundo. Mas hoje ela está aqui com a gente. E aí vamos falar um pouquinho de Raquel. Raquel, ela tem mestrado em Inclusão em Ética e Interculturalidade pela UFRJ, especialização em Neurociências pela Universidade Estácio de Sá, especialização em Comunicação e Mídia pela ISPM, graduação em Música, e canta muito bem, graduação em Ciências Biológicas também pela Unig, e aqui tem alguns dos trabalhos, eu acho que já realizados, né? Presidente da Fundação Educacional de Cultura de Nova Iguaçu, a FENIG, diretora técnica também da FENIG, assessora técnica de Secretaria Municipal de Educação de Queimados. Você já foi? Já fui. Já foi, de né? Queimados e Seropédica. Isso, e Seropédica também. Produtora cultural, incluindo aí castings de shows como com Roberto Menescal, Fátima Guedes, Jorge Versilo, Swing Simpatia, Grupo 100% e Pimenta do Reino. E coordenadora de projetos sociais em parceria com ONU, Ministério da Saúde, Unicef, acho que Sesc e Petrobras, é isso? SESEC. SESEC, sim. Que é a Secretaria de Cultura do Estado, né? Bacana. E Economia Criativa. E a economia criativa. Bom, gente, eu me sinto até, meu Deus, o que eu vou conversar com Raquel? Diante de um currículo tão vasto como o dela, a gente só tem a agradecer. Até porque o tema que a gente vai falar é um tema bem bacana, Raquel. Vamos conversar sobre como se vê a herança cultural na cidade de Queimados. Você é nascida e criada em Queimados? Não, eu nasci em Cascadura, mas eu sou criada em Queimados, né? Eu vim para Queimados quando eu tinha 10, 11 anos para morar, porque na verdade eu sempre, aonde quer que eu morava em Marechal, eu morava em Nova Iguaçu, eu morava em qualquer lugar dessa vida, e meu pai trazia a gente para passar os finais de semana em Queimados. O Queimados era o nosso final de semana, né? Até que chegou um momento em que a gente veio morar em Queimados. Então fiquei 30 anos morando aqui, tive meus filhos aqui, né? Meus filhos são queimadenses, né? E hoje eu não moro mais aqui, mas ainda continuo com toda a minha família praticamente aqui. Aqui, né? na cidade. Então, eu tô sempre aqui. Eu falo com o pessoal lá do meu trabalho, que eles dizem assim, você saiu de Queimados, mas Queimados não saiu de você, né? Até porque meus pais aqui não tem como não estar aqui em Queimados quase todos os dias. Quase todos os dias. Não, e bacana a gente falar, conversar um assunto como a cultura e como se vê a cultura da cidade com um queimadense. Você falou que tem mais de 30 anos aqui de Queimados. Então, assim, na sua infância, o que culturalmente da cidade você lembra? Eu lembro bastante de movimentos, assim, né? Primeiro, eu lembro muito do meu pai no movimento da biblioteca comunitária, todas aquelas histórias e tal, né? Que ele estava sempre aqui movimentando as bibliotecas comunitárias. Depois eu lembro que a gente tinha muita festa junina, a gente tinha folia de reis, né? Mais para adolescência, logo depois que a gente teve a instituição da Rádio Novos Rumos, né? Que foi a primeira comunitária do Brasil aqui no município de Queimados. Eu fiz parte da Aquarte, que era a Associação Queimadense de Artistas e Agentes Culturais, né? Então, assim, e sempre um movimento muito bom de música.
E papai sempre falava muito sobre os festivais de música que aconteciam aqui no município, né? E que a gente tem muitas pessoas que até hoje, né, são reconhecidos na área da música, né, por conta dos festivais. Então, assim, a gente tinha o José Reinaldo, que já não está mais com a gente, mas que era uma pessoa que tinha uma inserção cultural muito grande, principalmente na área da música. Aqui a gente tem o próprio Tidemi, que ainda está aqui conosco, né, que participou de vários festivais, meu pai, enfim. Então, tudo isso, né, traz... Eu acho que Queimados sempre teve um movimento cultural, artistas, né? Sempre teve muitos artistas e de muita qualidade, né? Então, assim, os espaços, apesar de não ter muitos espaços culturais, né, você vê que sempre teve uma movimentação cultural muito grande, principalmente puxadas pelos artistas, né? Essas movimentações puxadas pelos artistas. Apesar da gente já ter tido cinema, né? Hoje a gente ainda tem teatro, mas cinema a gente não tem mais, mas tem teatro e tal. Então, assim, eu acho que os espaços são poucos para a produção que a gente tem artística aqui no município. Poderíamos ter mais, né? Olha, fica a dica. Então, falando de cultura um pouquinho, gente. Cultura, conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer um determinado grupo, né? Então, isso é o que a gente engloba tudo na questão da cultura. Então, cultura, o que a cultura representa para uma sociedade, Raquel? Olha, eu acho que a cultura é uma das bases da sociedade, né? Porque a cultura, ela ajuda a aflorar e a desenvolver, a construir a cidadania local, né? Então, assim, quando a gente fala um pouquinho da cultura, a gente não fala só em movimento artístico, a gente fala nos elementos que trazem também a identificação daquele povo, né? Então, você tem, assim, dentro da cultura indígena, você tem as vestes, você tem os acessórios, você tem a linguagem, você tem os locais, você tem as comidas, né? Você tem tudo. Então, não é só... Exatamente. Você não fala só de atividade artística, de movimentos como música, como dança, como, né? Você não fala só em obras de arte, você fala em todo um conjunto de hábitos e costumes daquele povo. E a partir daí, a cultura, quando a cultura é fortalecida, né? Você consegue fortalecer a memória, né? Você consegue preservar a história daquele local e você consegue fazer com que aquele povo tenha pertencimento, né? Tenha orgulho, consiga ter identidade com aquele nicho, né? Então, com isso, você acaba trazendo valores, né, para uma sociedade, né? Você acaba trazendo hábitos para aquela sociedade, você acaba desenvolvendo respeito mútuo, né? Para que a gente possa construir uma sociedade mais... Que a gente tenha um pertencimento maior e que seja realmente uma sociedade de mais respeito, né? De mais cuidado com as coisas, né? Porque quando a gente pertence a uma família, pertenço a uma família que eu tenho muito orgulho, né? Então eu tenho cuidado com eles, eu cuido, eu tô ali, eu gosto quando fala, eu gosto... Então, a cultura tem isso, né? Eu tô falando da cultura familiar, sim, mas a gente tem a cultura voltada para a questão da língua, a cultura voltada para a questão da arte, né? Então, a cultura em si, ela é muito ampla. Então, na construção da sociedade, as pessoas falam muito frases clichês, né? Mas, assim, a sociedade que não tem cultura não tem direcionamento, né? Então, muito importante você falar isso. Então, e falando do município de Queimados, o que a gente pode destacar culturalmente em nosso município? Lembrando que, quando a gente fala o nome da nossa cidade, Queimados, já tem toda uma história, né? Acho que várias histórias. Na verdade, várias histórias, né? O nome Queimados vem por conta... aí tem lá o leprosário, que conta a história da ferrovia, né? Da nossa cidade, que é muito ligada com a ferrovia, que quando Dom Pedro vinha, passava por aqui. Tem toda essa história. Essa história vale muito a pena todo mundo conhecer, hein? Aí eu queria saber de você.
falando sobre essa questão tão cultural em torno do nosso município, o que você pode destacar, assim, como patrimônio aqui da cidade de Queimados? Eu já ouvi dizer que a nossa praça, Nossa Senhora da Conceição, a igrejinha, né, pode ser considerada um patrimônio. Sim, na verdade, assim, o que é o patrimônio, né? O patrimônio Patrimônio cultural. Isso, patrimônio cultural são elementos que identificam aquele grupo, né? Aquele povo. Então, a gente tem alguns elementos. A gente tem elementos materiais, né? Que podem ser monumentos, que pode ser uma construção, uma igreja, pode ser as ruínas, porque aqui a gente tem as ruínas do né? leprosário. Então, assim, isso é patrimônio material. Mas a gente também tem o patrimônio imaterial, né? O patrimônio material, ele pode... por exemplo, a acarajé é um patrimônio material, né? Que representa um povo, que é o povo baiano, né? Que é o povo que tem raízes africanas. Então, ele é tido, né? Um alimento e tal. O forró é um patrimônio material. Do Nordeste. Pois é. Então, assim, a gente tem esses elementos, né? Que identificam a cultura daquele local. Então, assim, com certeza, tanto o leprosário, as ruínas do leprosário, quanto a igreja Nossa Senhora da Conceição, podem ser sim considerados, são patrimônios, né? Mas o que oficializa isso? Né? Quando você fala patrimônio cultural, que a gente fala das 7 maravilhas do mundo, né? Que a gente tem aí o Cristo Redentor. Isso aí geralmente é uma organização maior, como a ONU, que ajuda a determinar qual é o patrimônio, né? É verdade. E aqui a gente tem o IPHAN, né? Que eu acho que é Instituto do Patrimônio Histórico, sim, né? E Artístico Nacional. Eu acho que é isso. Então a gente tem algumas instituições que têm expertise para determinar o que é o patrimônio. Agora, quem indica ou não o patrimônio são os povos, né? E aí tem uma pergunta que está relacionada aqui, dizendo que, de acordo com o censo do IBGE entre 2000 e 2010, aqui na cidade de Queimados, considera-se que tem muito mais jovens do que pessoas idosas hoje no nosso município. Quer dizer, isso nessa época, não sei, agora um pouco mais 2010, atual. Foi 2010, gente. A gente já tá um pouquinho mais pra frente. Tá bem? Enfim. Mas existia essa estatística. Exatamente, né? tinha essa estatística. E aí, você acha que as pessoas de mais idade conseguiram passar culturalmente essa questão da história da cidade para os jovens? Eu, assim, como você está perguntando assim, pessoalmente, né? Eu acredito que não muito, né? Por quê? Porque, assim, geralmente, eu não vejo aqui, por exemplo, os povos periféricos, vamos dizer assim, né? As pessoas que moram... a Baixada Fluminense é considerada uma comunidade da região metropolitana, né? Sim. Então, assim, a periferia, as comunidades e tal, não tem essa cultura, né, de valorizar a sua história, de valorizar. É muito difícil, né, você ver essa valorização histórica. Folia de Reis, existia um movimento de folia de reis muito grande, existia um movimento de festa junina de roça, não é essas elitizadas, né? Mas mesmo existia um movimento muito grande, né, nos interiores, nas periferias, e que isso foi acabando. Se perdendo com o tempo. Porque isso não foi passado, né? Por exemplo, a folia de reis é uma coisa muito hereditária, uma cultura que passa muito de pai para filho, né? Você vê a capoeira também tem isso, né? Você vai passando, um dia capoeirista, não sei o quê. Então, isso vai passando e, assim, você vê que existem, sim, os heróis da resistência, né? Mas talvez sozinhos, exatamente, precisando de políticas públicas que incentivem mais essa cultura. Incentivo. É exatamente isso, precisa de incentivo para poder permanecer, né? Para poder mostrar que aquilo ali é importante. Hoje, infelizmente, a gente vive muito a questão da intolerância religiosa, que muitas vezes, né, traz muitas questões negativas
culturais, principalmente. Mas aí você acha que essa explosão, talvez, Porque, assim, quando se tem a intolerância, não estou dizendo que é totalmente do lado, enfim, do lado evangélico, mas a nossa cidade, que a gente está falando de Queimados, a nossa cidade hoje, ela tem 80% da cidade ela é muito mais evangélica do que de outras religiões, principalmente de matriz africana. E aí, por conta de se dizer que isso não é, né? Isso não faz parte, não está na Bíblia e tal, então será que foi um pouco por causa disso que se perdeu? Porque o município realmente eu não vou falar igual a Bia, eu sou novinha. Mas quando eu era criança, eu lembro que existia muito mais. Eu lembro de Folia de Reis, sim. As festas juninas, sim. Cada bairro tinha, né? E essas danças e tal. E isso tudo era tão bacana e isso foi se perdendo. Será que com essa explosão da questão religiosa, isso foi se perdendo eu um acho pouco? que ajuda, né? Contribui. Eu acho que contribui. Porque hoje você tem lá a família tradicional, pai, mãe, todo mundo indo para a igreja 7 horas da noite e tal. Domingo à noite se tinha lá as apresentações, né, dos eventos, grandes festas culturais, elas que não tem mais, entendeu? Realmente não tem mais, se perderam. E as igrejas estão todas lotadas. Eu não estou aqui, por favor, não quero que nenhum evangélico fale, a Etienne está indo contra. Não é isso. Mas, sim, se perdeu muito. Eu acredito. Pessoal, tá? Uma opinião minha. A gente teve, assim, algumas questões. Primeiro, a falta de incentivo através das políticas públicas, sim. Né? Até porque, Etienne, a gente tem que pensar assim, tem que começar a levantar questionamentos até para entender o que acontece. Por exemplo, a festa junina, de roça principalmente, era uma festa da periferia. Não é um samba enredo, não é uma escola de samba. Os blocos, por exemplo, os blocos carnavalescos não existem mais. A gente tinha aqui grêmios recreativos, né? A gente tinha aqui o Roda Quem Pode, a gente tinha o Oriente, a gente tinha vários blocos recreativos aqui que movimentavam o carnaval. Sim. Né? E não vejo mais, né? Eu não vejo mais. Então, assim, naturalmente, de cima para baixo, né? Das esferas de mais alta patente para baixo, já não se incentivava muito, né? Esses festejos, esses folguedos, porque são folguedos da periferia, né? Você vê a Folia de Reis. Você vê Folia de Reis em Copacabana? Não. Né? A Folia de Reis é própria onde? Da periferia. Festa junina. O que você via no centro do Rio? Né? Você não via festa junina em Ipanema. Mas você via que antes, né, numa época, num passado muito remoto, você tinha assim, na própria Apoteose, no Rio Centro, você tinha festival das quadrilhas. Só que não era festival de quadrilha de roça. Eram aqueles vestidos rodados, maravilhosos e tal. Então, assim, a cultura popular, ela já não é valorizada, né? E ela é um pouco até invisibilizada, né? Dentro desse contexto de políticas públicas. Hoje, eu acho que está mudando um pouco isso, né? Hoje você vê que a própria Secretaria de Estado, ela tem editais específicos, né, para festejos juninos, para cultura popular, como folguedo, maracatu, jongo, né? Então, assim, você vê que a coisa está mudando um pouco. Mas por que muda? Por que começou a mudar também? Por conta da resistência popular, da resistência dos artistas, dos agentes culturais, né? Que eu acho que é o nosso maior patrimônio. Porque nunca perdem a força e o fôlego para poder estar aí na luta para resgatar e manter a cultura do seu povo ali acesa, né? A gente teve um período em que eu achei que não fosse ter mais nada existência na cultura, porque a gente tinha o Ministério da Cultura, né? Assim como a gente tinha o Ministério do Trabalho, que para mim são ministérios muito importantes e que de repente deixaram de existir. É como se aquilo ali tá invisibilizado, não existe mais, né? Não tem
importância. Assim como o trabalhador não tem importância, a cultura não tem importância, né? E assim, que bom que hoje a gente está num cenário diferente, né? E que tem um cenário em que existem vários editais. A Lei Paulo Gustavo. Exatamente. Né? Por isso estamos aqui agora. Né? A Lei Aldir Blanc. São incentivos muito importantes. Seja lá qual é o valor, a quantia financeira que esse agente cultural, esse artista receba. Mas é um incentivo à cultura. Exatamente. É um início, é uma entrada, né? Para que você possa ali respirar. Né? Porque às vezes a gente precisa de fôlego para poder manter aquela cultura viva ali, ativa. Né? Então, eu acho que essa questão hereditária, né? Essa questão de passar os mais velhos, passar para os mais novos, existe sim essa resistência ainda. Os mais velhos passam para os mais novos. Mas a gente tem que ter um incentivo muito grande, porque, por exemplo, hoje você tem a internet, que os meus sobrinhos de 7, de 2 anos, de 16 anos, de 26 anos, todos eles estão focados na bodega da internet, até a gente, né? Mas assim, tudo para eles é videogame, é 3D, é não sei o que, lá, lá, lá. E a pintura, a mão livre, né? Verdade. E a aquarela e aquilo tudo. Então, para você chamar a atenção desses jovens, para você conseguir mostrar para eles a importância, você precisa ter muitos predicativos, você precisa ser muito criativo para que você, né? E aí não é só você, é toda uma sociedade, é todo mundo que está à sua volta. Exatamente. Né? Porque se ele entende... E tá tudo muito rápido, né? Hoje tem que ser tudo em 1 minuto e 30, porque para prender aquele jovem ali, ele não vai ficar assistindo talvez um podcast inteiro, né? Mas ele precisa ver ali uma coisa rápida para poder se prender, para criar a vontade, para Exatamente, enfim, o interesse de o estar interesse ali, né? de Por estar isso ali. que é sempre bom ter muita produção. Exatamente. E ter oportunizar as pessoas a participarem daquilo ali. Porque às vezes você não sabe o que é, né? Eu lembro que nos meus 16, 17 anos eu tinha colegas aqui de Queimados que estavam comigo, nunca tinham andado no elevador, né? Então, e hoje a gente ainda vê, enfim, pessoas que nunca foram a uma praia. Eu tive alunos, né, recentemente, não é tanto tempo assim mais, tive alunos que nunca foram numa praia e moram no Rio de Janeiro. Como é que nunca conheceram uma praia? Né? Nunca passaram pela ponte Rio-Niterói, né? Então, assim, oportunizar a essas pessoas o conhecimento é muito importante. Isso também é cultural. Verdade. E falando um pouquinho ainda da Cidade Queimada, você falou do cinema que nós tínhamos e hoje a gente não tem, né? A gente espera aí que os próximos governos consigam trazer um cinema novamente para a Cidade Queimada. É verdade. Ou os próximos empresários, os né? Próximos Porque empresários. hoje a gente tem a Kinoplex, Cinemark, que é tudo dentro de shopping, né? Não menina? é? Um negócio... Queimados não tem um shopping. A comercialização é muito, né? Até da cultura mesmo. Exatamente, então. E aí, falando um pouco disso, na verdade, aí você falou que podemos destacar culturalmente, você falou dos artistas da cidade. Sim. Fala um pouquinho dos artistas de Queimados. Os artistas de Queimados, que eu sempre acompanho, né? São artistas de muita qualidade, porque eles buscam muito. Quem é artista e resiste, né, a essa função, a essa profissão, num município, numa região onde fazer arte é muito difícil, né? Tem essa questão dessa qualidade, porque busca mesmo, porque quer mesmo, né? E eu acho que não só em Queimados, mas em todas as regiões em que a gente encontra essa vulnerabilidade social, eu acho que os artistas são realmente um patrimônio cultural, né? Muito, né? Porque eles estudam, eles correm atrás, eles se aprofundam, eles se dedicam, né? E eles lutam por isso, né? Eles estão ali lutando, correndo atrás, fazem associações, fazem movimentos, fazem eventos sociais e como é que a gente chama quando o evento para angariar fundo, para ajudar alguma instituição? Eu esqueci o nome desses eventos agora aqui. Não, mas enfim, fazem todo um movimento,
né? Mesmo sem o apoio necessário. Recursos. Exatamente. Beneficentes, muito obrigada. Isso aí. Eventos beneficentes. Produção, ajuda a gente. Estão sempre movimentando, né? Estão sempre fazendo que esse movimento artístico não se perca, né? Então, eu valorizo muito, né, o trabalho do artista, do agente cultural. Porque quando a gente fala em cultura e a gente pensa no artista, a gente pensa no músico, a gente pensa no ator, a gente pensa... Escritor, no quem tá poeta, atrás? em todo mundo. E quem tá atrás? E os bastidores? Pois é, e quem escreve, e quem faz o figurino, e quem tá ali montando, ó, ali atrás tem um monte de gente montando, né, o áudio, montando o vídeo. Pois é. Ó, só aparece a Etienne aqui, mas tem uma galera ali, ó, produção. Coisa boa. Então, assim, todos esses produtores que são agentes culturais também fazem parte, né? Também precisam ser valorizados. Eu estudei numa escola, era muito bacana, tinha em Nova Iguaçu, não sei se você já ouviu falar da EAT, era a Escola de Artes Técnicas, a Paulo Falcão. E lá eu fiz curso de maquiagem, tinha curso de contra-regra, né, enfim, produtor cultural. Então, assim, toda essa galera dos bastidores era muito bacana. Também acho que deveria ter aqui na cidade de Queimados. Pois é, e eu vou te falar uma coisa. A produção cultural, ela movimenta muito a economia local. Ela movimenta muito. Você está falando do maquiador, contra-regra. Você imagina, eu dei o exemplo da escola de samba, então você imagina a escola de samba, como a escola de samba não movimenta economicamente aquela comunidade. Muita coisa. Né? É muita gente. E você não precisa, não é só o pessoal que está em cima do carro alegórico. Quem faz o carro alegórico, quem monta, né? Quem pega o peso. É muita coisa. Tem os eletricistas, tem o marceneiro, e tem assim, as costureiras e todo mundo. É uma galera boa. Bom, Raquel, tem uma outra pergunta aqui. Como se vê a educação patrimonial de um município? Por exemplo, a intenção de se aproximar a população do sentimento, você falou de sentimento de pertencimento. E aí nós temos aqui na cidade de Queimados, recentemente, uma placa que foi colocada na entrada de Queimados com a hashtag Eu Amo Queimados. Bom, aí em vários municípios que a gente vai, tem lá Eu Amo Búzios, Eu Amo Angra dos Reis e tal, beleza. Mas essa placa em específico em Queimados, será que o munícipe queimadense, ele tá com esse sentimento de eu amo Queimados? De verdade? Opinião própria. E assim, acho muito bacana, acho válido também essa placa. No entanto, a gente está falando aqui dessa sensação de pertencimento, de você gostar da cidade, você amar a cidade, de ter todo esse sentimento cultural, de amar a sua terra, né? De amar a sua origem. Eu sou uma que eu falo, eu nasci na Bom Pastor, e várias outras pessoas. Acho muito bacana isso. A galera senta aqui e fala, eu nasci na Bom Pastor. Então, esse é o queimadense raiz. Mas será que, o que a gente poderia fazer para aumentar na população esse sentimento? Não é só colocar a placa, mas fazer com que a população, de fato, sinta-se pertencente a essa cidade. E não ficar com esse discurso de, Queimados é uma cidade dormitória, Queimados é longe, Queimados não tem nada, eu vou sair de Queimados para outro lugar porque eu só consigo me divertir fora de Queimados. Isso é ruim, realmente. O que a gente precisa? A gente precisa de pautas positivas. A gente tem muitas pautas negativas, né? Você vê, ouve numa rádio, vê uma televisão, você só vê o quê? Violência, né? Você vê muitas pautas negativas sobre as cidades, né? Principalmente na Baixada Fluminense. Em um determinado momento da minha vida, a primeira faculdade que eu entrei foi jornalismo. Eu tinha 17 anos e estudava em Botafogo, né, na faixa. E aí, quando eu chegava lá, as pessoas falavam assim, Queimados? Aí uma menina falou assim, eu conheci uma casa de portugueses em Queimados, porque meu pai é da casa de portugueses da Tijuca, eu conheci uma casa de portugueses em Queimados, e a gente chegou quase em São Paulo. As pessoas me davam presença, falavam assim, Raquel Batalha, alguém falava presente, porque eram 45 alunos na turma. Mas eu tive presença? Eu dei presença, porque, cara, Queimados tem carroça. Sabe? Era uma época que Queimados tinha uma carroça que ia pra Pedreira. Sim, eu tomei vacina indo lá. Então, as pessoas falam assim, mataram um em Queimados hoje. Você veio, mas ontem é verdade. Ontem mataram um em Queimados. Então, assim, as pautas que saíam, né,
na imprensa eram todas pautas negativas. As pessoas tinham peninha de mim. Né? As pessoas tinham peninha, tipo assim, a sobrevivente. Né? Hoje não é muito diferente. Porque hoje você tem uma série de outras coisas que também produzem pautas negativas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de ações positivas, né? A gente precisa de ações que façam com que as pessoas se sintam bem em estar aqui, né? Eu amo Queimados. Eu tive filho na Bom Pastor, né? Mas o que acontece? Você precisa ter o prazer, você precisa sentir segurança de estar naquela casa. Você precisa ter o prazer de conviver com os seus vizinhos, porque isso é uma coisa muito boa. A gente sentar no portão, comendo pipoca e tocando violão. Entendeu? E Queimados tinha muito isso. Muito isso. Nossa, a minha adolescência em Queimados foi muito disso. Né? De você andar... Eu saía do bairro São Cristóvão, ia até o Queimadão a pé, para ir para matinê. E voltava a pé, né? E era tranquilo. Era muito bom. E as pessoas sabiam, ó, não, você é filha do Ismael, você é filha da Marilza, não, tá tudo certo. Né? Não tinha muita questão de telefone, mas tinha comunicação, porque as pessoas conheciam, né? Então você tinha referências, né? Então eu acho que a cidade, tanto Queimados quanto as cidades da Baixada Fluminense, precisam ter essas referências e ter referências positivas. Porque por mais que você seja de uma cidade dormitório, que você seja de uma cidade de periferia, que você seja de uma cidade longe, né? Você precisa ter essas referências positivas. Por que Vassouras tem referência positiva? É só porque é turístico? Né? Por que Miguel Pereira tem referência positiva? É só porque é turístico? É longe. Bem, é verdade. É mais longe do que Queimados. Sim. Né? Tem pouco opção de trabalho, né? Mas as pessoas gostam de morar Mas ainda lá. assim gostam. Ainda assim as pessoas dizem, não, eu moro na Serra, né? Eu moro numa região turística. E realmente né? Aí diz, Queimados tem potencial turístico? Tem. E pode crescer muito. Mas isso depende de vontade política. Né? É verdade. Essa é uma questão que precisa ser pensada como um todo, né? Olha, Raquel, estou aqui apaixonada pelo nosso programa. Ficarei aqui horas conversando com Raquel, porque e falar de cultura, falar da cidade, isso é muito bom. Isso é muito gostoso. E assim, falar com você é muito bom, porque, né, a gente se conhece, a gente já tem essa coisa boa de estar junto e conversar, parece que a gente está tagarelando. Tá tagarelando aqui. De casa, verdade, é verdade. Mas, Raquel, olha, de fato, estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. Chat Podcast agradece. Esse programa foi um pouquinho só do que ainda vem por aí. Nós vamos ter mais 4 programas futuros falando um pouco mais sobre cultura, falando um pouco mais sobre a cidade de Queimados, o nosso desenvolvimento cultural, né? A Raquel já pincelou um pouquinho aqui sobre as festividades, falando da Folia de Reis, da festa junina. Tem o tão falado Carnaval da Praça, que todo mundo sempre, né? Eu já fui no Carnaval do Foi também. Então, ainda bem que não tinha internet naquela época. Não tinha internet. Não, olha, eu, de fato, tô ficando assim, muito, como é que fala? Saudosista. Porque eu lembro que na minha época, ai meu Deus, quando fala isso é coisa de velho. Mas tinha biblioteca, eu adorava ir na biblioteca aqui da cidade, né? Estudei em escola pública e fui no Carnaval da Praça e vi as escolas, eu participava lá no Fanchen. Onde eu moro era da Boi Dourado, mas todo mundo fala muito da Jucagado, né? Aqui de Queimados. Mas eu lembro que eu era da Boi Dourado. E assim, era tudo muito bacana. E a gente tinha também festival de primavera. Festival de primavera. Né? Era uma coisa boa que tinha nas escolas. A gente teve festival de teatro na cidade, que também foi uma coisa muito bacana. Então, assim, o movimento, é o que eu falo, o movimento cultural, ele existe. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais alimentado. E graças agora, aí, ó, nós temos as leis de incentivo. As leis de incentivo estão possibilitando a internet, por isso que nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho de cultura, para poder fazer com que eu acho que a população num todo se envolva ainda mais dentro de projetos como esses e para resgatar, né? O que nós já tínhamos, por que não talvez ainda melhorar e fazer com que os nossos filhos, os nossos netos possam viver um pouquinho de tudo que foi tão bacana que nós vivemos aqui na cidade. Exatamente. Isso é muito importante, assim, na construção
da cidadania, na construção de uma sociedade, a gente precisa... uma coisa que meus pais sempre me disseram muito, né? E que eu tentei passar isso para os meus filhos. Quando você chegou, tiveram pessoas que já construíram alguma coisa. Então, é importante você ter memória, você ter história, né? Porque isso faz parte também da sua construção. Isso também faz parte de você, do seu desenvolvimento e do desenvolvimento da sociedade. Você não pode simplesmente fechar os olhos porque aconteceu atrás. Eu tô aqui, eu sou... né? Eu tenho uma casa, mas quem construiu a sua casa? Quem construiu a sua cidade? Quem construiu o que está ao redor de você? Então, você precisa valorizar isso. Você precisa conhecer isso e ter. E eu acho que a cultura traz muito isso, né? Traz muito esse resgate histórico, esse resgate patrimonial, esse resgate cultural, essa memória. E aí você consegue ter uma sociedade mais fortalecida, mais desenvolvida, né? E aí você acaba também entendendo um pouco a importância, dando mais valor, sendo menos preconceituoso, enfim. Nossa, né? isso é um tema para o próximo podcast. Raquel, muito obrigada, querida, de amei. fato, pela sua participação. Amei, Espero que a quero gente possa ter agradecer outros vocês. aí, ó. No final do ano a gente sempre tem um podcast especial, aonde o podcast que foi mais curtido, mais comentado, o convidado volta e a gente, ó... Então, assim, eu quero agradecer, né, a toda a equipe, em nome da Etienne, a toda a equipe do Chat Podcast. Quero agradecer você que está aí do outro lado. E dizer, por favor, curtam, né? Compartilhem. Vamos curtir e compartilhar. É, isso aí. Né, se inscreva no nosso canal, por favor. O Chat Podcast está crescendo, só depende de você. Quem sabe eu volto aqui para ter esse papo gostoso, né? E para a gente falar um pouquinho de coisas que são realmente importantes. É isso aí. E eu conto muito com você. Obrigado pela sua participação aí do outro lado da telinha. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, tá bom? Fica com a gente. E é isso. Um grande abraço. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau!